Vamos agora resolver o exercício número 5 do conjunto de exercícios vou aplicado relativo a números racionais. Está localizado nesta zona, portanto o enunciado é este. Representa na forma de razão o quociente de 7 por 11 13avos. Depois veremos os seguintes. Antes de iniciar a resolução, vamos recordar os três significados de fração. Portanto, a fração pode ter três significados. Pode ter o significado de divisão, razão ou parte de um todo. No caso do significado de divisão, temos, por exemplo, 4 14avos, pode significar 4 dividido por 14, não é? Divisão, o traço de fração é a mesma coisa que a divisão. Portanto, é que na parte superior temos o numerador, que é o dividendo, e na parte inferior temos o denominador, que é o divisor. O segundo significado é a razão. Uma fração pode significar uma razão. Por exemplo, de 4 para 14, ou seja, 4 dividido por 14. Quando uma fração significa uma razão entre duas quantidades, que é o caso desta aqui, as quantidades devem ter uma unidade em comum. Por exemplo, a razão de 4 dias para 2 semanas pode ser representada desta maneira. É evidente que nós não podemos representar a razão como sendo 4 sobre 2. Porquê? Porque 4 está em dias e 2 está em semanas. Ou passamos estes dias para semanas ou passamos as semanas para dias. É mais fácil passar as semanas para dias. Neste caso fica 4 sobre 2 vezes 7 são 14, ou seja, 4 sobre 14. Este é o exemplo da fração como uma razão. Vamos finalmente ao último significado, ou seja, a parte de um todo. 4 14 pode significar 4 partes de um total de 14 partes. Portanto, neste caso o numerador é o número de partes que estamos a considerar. E o denominador é o total de partes que está em dividida a unidade. Nós podemos dizer, por exemplo, que o João comeu 4 14avos de um bolo. Portanto, significa que o bolo foi dividido em 14 partes iguais e o João comeu 4 dessas 14 partes. Portanto, a razão, neste caso, tem o significado de a parte de um todo. Vamos então resolver os nossos exercícios. O primeiro é o quociente de 7 por 11 13avos. Isto está em linguagem natural e nós queremos traduzi-lo para a linguagem simbólica. Portanto, o quociente de algo por algo é uma divisão de algo por algo. Neste caso, é 7, 7 no dividendo, e o divisor é 11 13avos. Portanto, nós temos a fração, uma divisão de duas frações, 7 sobre 11 13avos. Em que o numerador, neste caso, pode ser representado sob a forma de fração, mas aparece como 7 sobre 1. Não é? No segundo caso, temos o quociente de 11 terços por 7 oitavos. Temos o quociente de alguma coisa por outra. Né? Esta primeira coisa será 11 terços, fica no numerador, e a segunda, 7 oitavos, fica no denominador. Neste caso, temos uma divisão de duas frações. Não é? No terceiro caso, temos o quociente do inverso de 5 pelo inverso de 1 terço. Portanto, o quociente do pelo qualquer coisa é uma divisão de algo por outra quantidade. Não é? Neste caso, no numerador vai aparecer o quociente de quê? Do inverso de 5. O inverso de 5 é 1 sobre 5. E no denominador vai aparecer o inverso de 1 terço. O inverso de 1 terço é 3. Portanto, fica 1 quinto é dividir por 3. Ou seja, temos uma divisão de duas frações, em que o numerador é a fração 1 quinto e no denominador é uma fração 3 sobre 1. O quarto exercício, temos o inverso do produto 2 terços por 5 sétimos. O inverso de algo é 1 sobre esse algo. Não é? Portanto, é daqui que vem o conceito do inverso de um número. 1 sobre um determinado valor. Neste caso, temos o inverso de quê? Do produto de dois fatores. Neste caso, produto de quê? De 2 terços. O primeiro fator é 2 terços e o segundo fator é 5 sétimos. Portanto, fica 1 sobre o produto de 2 terços vezes 5 sétimos. Para resolver isto, é evidente que temos que fazer esta multiplicação. Ficamos com o inverso desta fração. É trocar o numerador com o denominador e aparece logo imediatamente o resultado.